Olá, amigos alternativos! A primeira fase da Copa do Brasil já rolou e foi cheia de histórias curiosas, algumas bizarras, lamentáveis. Tudo isso a gente vai contar aqui nesse vídeo, afinal, tudo aconteceu ali em meio ao carnaval, muita gente pode ter perdido essas histórias e é importante sempre destacar a Copa do Brasil, essa competição que a gente ama tanto. Vamos lá, depois da vinheta. Primeiro, quero deixar dois convites para vocês. Um deles é acompanhar a Última Divisão nas redes sociais, a gente está em tudo por aí, Instagram, TikTok, X e tudo mais, então acompanhe a Última Divisão em outras plataformas e também, se você puder apoiar a Última Divisão financeiramente, veja aqui na descrição como fazer isso, tem o nosso Pix, por exemplo. Se não puder ajudar financeiramente, ajude aqui no YouTube, deixando seu like, se inscrevendo no canal, dando o hype também, né? Depois de dar a curtida, você pode dar o like, comentando, compartilhando com amigos, isso é muito importante. Se você conhece amigos aí loucos por futebol, também compartilhe, mande para eles nossos vídeos, tudo isso ajuda demais. Valeu! Lembra do Chiesa, aquele ex-São Paulo, ex-Fluminense, ex-Cruzeiro, ex-Botafogo, ex-Náutico, enfim, ex-vários times importantes, né, na carreira. Agora ele voltou para a Desportiva Ferroviária, tinha jogado na Desportiva lá do Espírito Santo, né, no começo da carreira, voltou e ainda voltou com o irmão dele, Vinícius, chamado de Chiesinha, tá lá no time também, eles jogam juntos na Copa do Brasil. O Chiesinha entrou no lugar do Chiesa e aí o jogo foi para os pênaltis. O jogo contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e na decisão dos pênaltis o Chiesinha perdeu o pênalti. Mesmo assim, a Desportiva conseguiu vencer, conseguiu passar de fase e aí a dupla Chiesa e Chiesinha pode jogar então na próxima fase da Copa do Brasil. Com um detalhe importante, a Desportiva vai enfrentar o Sport e exatamente o Sport é rival do Náutico, onde o Chiesa se destacou, se consagrou muitas vezes. Agora acho que a história mais incrível de superação aconteceu com o Porto, que enfrentou o Serra Branca, time da Paraíba, e teve dois jogadores expulsos. Um deles foi expulso porque deu uma cabeçada num companheiro de equipe. É isso mesmo, ele deu uma cabeçada num companheiro de time, acabou sendo expulso, o Porto ficou com dois jogadores a menos e conseguiu uma virada nos acréscimos. No final do jogo ali o Porto conseguiu vencer por 2-1, então você imagina, o time super cansado, né, por estar correndo ali com 2 a menos e mesmo assim no final do jogo conseguiu a virada contra o Serra Branca, conseguiu passar de fase. O Porto é um time muito novo, fundado em 2024 aí, mas já tem conseguido um sucesso estadual e agora já passa de fase aí na Copa do Brasil. Agora teve uma história cheia de fatos lamentáveis. O Vasco do Acre já tinha jogadores que seriam desfalques por causa de suspeita de um estupro coletivo. 4 jogadores estavam presos por causa da suspeita de estupro coletivo que teria acontecido inclusive nas dependências do clube. E aí, durante a semana, o Vasco do Acre ainda contratou o goleiro Bruno, aquele condenado por homicídio, né, da Elisa Samúdio. Ele, nos últimos anos, já vem jogando aí no futebol alternativo, ele está em liberdade condicional, desde 2019 ele está em regime semiaberto, aí foi jogando em vários clubes alternativos e agora, né, em 2026, jogou pelo Capixaba, do Espírito Santo, claro, e agora foi para o Vasco do Acre e chegou durante a semana e já foi jogar de titular. Quando o time do Vasco do Acre entrou, já entrou ali com camisas de apoio aos jogadores presos, aos jogadores suspeitos de estupro ali, as camisas com nome, números deles e tal, para manifestar apoio a esses suspeitos aí de crime de estupro. Fato lamentável, né? E aí durante o jogo o Vasco do Acre saiu na frente, o Velo Clube foi buscar o empate, o jogo foi para os pênaltis, o goleiro Bruno defendeu 2 pênaltis, acertou uma cobrança, né? Desde antes do crime ele tinha esse costume de bater pênalti e tal, acho que chegou a arriscar até falta também, né? E bateu o pênalti, fez o dele, mas mesmo assim o Velo Clube se classificou. E aí falando do Velo Clube, né, que merece destaque por ter conseguido essa vitória tão importante, vale destacar que o Velo vinha de um rebaixamento no Campeonato Paulista, tinha tomado 6-0 do Santos na última rodada, teve ali dificuldades para escalar o time, muitas dúvidas, né? Porque, claro, né, depois de uma campanha tão ruim ali, o time está passando por transformações e aí foi lá e conseguiu essa classificação de maneira heróica. Vale destacar principalmente o goleiro Paulo Vitor
que defendeu 2 pênaltis também, né? Assim como o Bruno, ele também defendeu 2 pênaltis, foi jogador da partida. Pouco antes do jogo ir para os pênaltis, ele fez uma defesaça também, que evitou a vitória do Vasco do Acre no tempo normal, então se destacou bastante. Teve uma história curiosa do Velo também, que um jogador se lesionou, foi ser substituído de última hora, e um jogador teve que passar a chuteira dele para que o outro atleta entrasse, sabe? Parecia que faltou alguma chuteira ali no momento, na correria, e teve que passar. E dessa maneira, então, o Velo Clube passou de fase, vai enfrentar o Vila Nova, eliminando o Vasco do Acre, que teve todas essas polêmicas. Teve um confronto nessa primeira fase da Copa do Brasil, que por si só já foi muito curioso, que foi entre Primavera do Mato Grosso e Bragantino do Pará. Curioso porque os dois times foram rebaixados nos estaduais e se enfrentaram então na primeira fase, e o Primavera com o agravante de que o time foi campeão mato-grossense em 2025. Logo no ano seguinte já caiu, foi um rebaixamento ali um pouco estranho, mas também acho que o mais estranho foi o Primavera ser campeão, né? O Primavera é um clube muito novo, foi fundado recentemente, tem um projeto interessante até ali de investimento e tudo mais, mas o futebol do Mato Grosso é meio instável, né? Meio maluco, e aí o Primavera já foi rebaixado no ano seguinte. Agora o Primavera derrotou o Bragantino do Pará, e os gols foram marcados por Tommy Montefiore, um argentino com uma carreira realmente mega alternativa. Ele foi formado no River Plate, era uma certa promessa ali e tal, mas saiu muito jovem, foi para a Europa e jogou na 7ª divisão da Inglaterra. Como ele se destacou na 7ª divisão da Inglaterra, ele chegou a ser comparado com o Messi ali, né, localmente, chegaram a sair coisas na imprensa de que ele chamava atenção, mas a carreira dele foi cheia de momentos ali estranhos. Teve um momento que ele voltou para o Brasil para jogar no Monte Azul. Sim, Monte Azul, daquela cidadezinha pequena ali do interior de São Paulo. Depois voltou para a Europa, também aí foi observado na Europa, ele foi observado pelo Grêmio, veio treinar no Grêmio, passou pelo Juventude também, e agora foi pro Primavera do Mato Grosso do Sul. Durante todo esse período aí dessa carreira mega alternativa, ele não tinha feito gol em jogos profissionais. Apesar desse destaque e tudo mais, normalmente ele se destacava no time sub-20, time sub-23, mas em jogo profissional não tinha feito gol. E foi ele que fez os 2 gols da vitória do Primavera contra o Bragantino do Pará. E também tivemos o Primavera de São Paulo classificado, Primavera Paulista aí, que é um time quase centenário, que agora chegou na elite do Campeonato Paulista, conseguiu se manter na elite do Campeonato Paulista em 2026, não era muito esperado, a gente imaginava que ia ter dificuldades, apesar do Primavera ter um projeto muito interessante, né? Um projeto de um clube que virou SAF, recebe investimentos ali de um empresário e tem conseguido se estruturar bem, teve uma reforma recentemente no estádio e está contratando jogadores interessantes, fez uma campanha razoável, conseguiu escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista, foi para a Copa do Brasil, eliminou o Araguaína, sendo que esse jogo foi a primeira viagem de avião do Primavera. Quase um time quase centenário, nunca tinha feito uma viagem de avião, pela primeira vez foi até o Distrito Federal, depois teve uma viagem para o Tocantins ali e conseguiu essa vitória. E por incrível que pareça, 2 torcedores do Primavera, lá de Indaiatuba, 2 torcedores cunhados, foram até o jogo, acompanharam o time, eles falaram que sempre acompanham o time, vão em jogos da Copa Paulista e que já tinham se planejado a ir para qualquer lugar que fosse na estreia nacional aí do Primavera, na estreia de viagem do Primavera, e eles foram, encararam toda essa viagem aí, maior corre, até saíram antes do fim do jogo, porque senão iam perder voos, né? Claro que uma viagem complicada dessa precisa de muito planejamento e nem sempre o melhor planejamento. Também vale destacar o técnico do Primavera, que é o Rafael Marques, aquele Rafael Marques atacante que até outro dia, né, era jogador, já faz algum tempinho, mas enfim, ele está tendo a primeira passagem dele como treinador de fato do Primavera aí, conseguiu essa boa campanha no Paulista, essa classificação. Outro jogo que chamou a atenção nessa primeira fase foi entre Maguari e Laguna, um duelo alimentício, digamos assim, um duelo que mexe com o setor de alimentação, porque o Maguari é um clube fundado pela empresa de sucos ali, funcionários da empresa de sucos Maguari, aquela marca bem famosa, né, de sucos, foram eles que fundaram o clube, depois o clube chegou a ficar desativado por muito tempo, recentemente voltou ativa e eliminou o Laguna, que é um time famoso por ser o primeiro time vegano do Brasil, o primeiro time vegano das Américas, tem essa coisa da alimentação vegana, que dentro do clube os jogadores só podem
podem comer alimentação vegana, eles só usam produtos veganos, mas o Laguna tá mal nessa temporada, escapou do rebaixamento no Campeonato Potiguar por pouco ali e acabou sendo eliminado pelo Maguari nessa fase da Copa do Brasil. Maguari, que é da cidade de Bonito, é uma cidade de 30 mil habitantes, pouco mais de 30 mil habitantes, tem um estádio muito pequeno também e vai enfrentar uma das principais equipes da segunda fase. Fortaleza, que acabou de vir da primeira divisão, vai enfrentar o Maguari, e aí já tem até a comparação de folha salarial, né, uma estimativa de folha salarial. A folha salarial do Maguari é de cerca de 300 mil, a do Fortaleza é 13 vezes maior, cerca de 4 milhões. E vale destacar a premiação, né, da Copa do Brasil, que com a premiação da primeira e da segunda fase, aí o Maguari já ganhou 1,2 milhão, e isso dá 4 vezes a folha salarial. Então a premiação de uma classificação aí já ajuda muito o time pernambucano. Agora é legal falar de dois times que estão bem na temporada e que eu acho que podem ser pedras nos sapatos de times maiores aí na próxima fase. O Madureira, por exemplo, é o time, fora os 4 grandes, né, é o time que está melhor no Campeonato Carioca, chegou na semifinal eliminando o Boa Vista e tem um projeto muito interessante, né? O Madureira tem renascido aí nos últimos anos com um projeto legal, que é um projeto que não tem assim SAF, investimento externo, pelo menos até onde eu sei, não tem nenhuma mágica, não é um time que contrata muitos jogadores conhecidos, veteranos e tal. Tem o Rodrigo Lindoso, mas é um jogador que surgiu lá no Madureira, né, e está de volta agora e está sendo decisivo, inclusive, mas de resto ali são jogadores que estão sendo projetados através do Madureira. Até nessa questão de nomes conhecidos, vale destacar que dois caras que fizeram gols da classificação do Madureira foram o Ricardo Oliveira e o Balotelli, mas obviamente não são o Ricardo Oliveira, ex-jogador, e nem o Balotelli italiano, né? São os homônimos, né? que fizeram os gols aí do Madureira. E outro time que está bem também na temporada é o Gama, está invicto na temporada, eliminou o Monte Roraima na Copa do Brasil, e tem 8 jogos invicto, com 7 vitórias, fazendo realmente festas muito bonitas ali. A torcida tem impressionado, é algo raro no Distrito Federal, não é? A gente vê festas incríveis, mas estão acontecendo de vez em quando ali, né? O Ceilândia, o Capital, e o Gama consegue agitar as torcidas, principalmente o Gama, que faz essa campanha muito boa, em grande parte pelo Luiz Carlos Souza, técnico, que na temporada passada já tinha assumido o Gama e não tinha perdido os 4 jogos em que ele treinou o Gama. Então, não perdeu com o Gama até agora, são 12 jogos de invencibilidade dele com o Gama. Mais um time que está se destacando nessa temporada é o Ji-Paraná de Rondônia. Passou de fase nessa Copa do Brasil e não tomou gol nos 8 jogos que disputou nessa temporada. Está invicto, obviamente, mas venceu 7 jogos, não tomou gol. O grande destaque aí, obviamente, é o goleiro Evandro Raconi, ou Rachoni, que é um goleiro com uma carreira alternativa. Goleiro que veio de Angola. Desde setembro, quando estava em Angola, ele não toma gol. Estava se destacando lá, foi eleito o melhor goleiro na temporada 24-25, e ele é um cara que tem nacionalidade italiana, já jogou na Europa, inclusive veio para o Ji-Paraná, porque quando jogava na Alemanha, conheceu o técnico que hoje treina o Ji-Paraná, o Bruno Monteiro, um técnico jovem, 34 anos, eles se conheceram lá num time da Alemanha, e aí quando o Bruno Monteiro assumiu o Ji-Paraná, indicou a contratação do Raconi, do Evandro, não sei se é Raconi ou Rachoni, então eu vou chamar ele de Evandro, né? E indicou a contratação dele, ele está se destacando bastante aí, realmente, com 8 jogos sem tomar gol, fora os jogos que já não tomava lá em Angola, então está chamando a atenção nesse time do Ji-Paraná. Outro jogador de carreira alternativa é o Alex Gonçalves, que fez gol para o Santa Catarina eliminar o IAP nessa primeira fase da Copa do Brasil. O IAP, que é finalista do Campeonato Maranhense, né, uma das surpresas desse estadual, achava que já seria realmente um jogo muito interessante por ser o Santa Catarina contra o IAP. Santa Catarina é um time que já se destacou no estadual do ano passado, fez um estadual bom novamente agora, é um time com uma história bem legal, é um time itinerante que está se firmando agora em Rio do Sul. A gente já fez vídeo aqui sobre o Santa Catarina no ano passado, né, destacando essa campanha surpreendente, e vale conhecer. E agora se classificou contra o IAP com gol do Alex Gonçalves,
que é esse cara que teve uma carreira bem interessante quando saiu do Brasil aí, ele jogou na Indonésia, jogou na Malásia, jogou na Romênia, jogou na Sérvia, jogou em Turquia, Portugal também, países mais comuns para brasileiros, né? Mas enfim, jogou em vários lugares da Europa, agora aos 34 anos tá jogando no Santa Catarina e deu uma entrevista ali emocionado falando que o que ele tá vivendo no Santa Catarina nunca viveu antes, tá super emocionado, porque realmente tem um apoio muito legal ali de Rio do Sul, a torcida abraçou muito o clube e não à toa o Santa Catarina chegou a ficar 4 anos invicto dentro de casa, perdeu essa invencibilidade recentemente, né? Nessa temporada, mas vai jogar a segunda fase em casa contra o Cuiabá. Então, Cuiabá que não vem bem, né? Não começou bem aí o ano, né? Não conseguiu vencer, já foi eliminado no Campeonato Mato-Grossense, vai enfrentar o Santa Catarina lá em Rio do Sul, então tem que tomar muito cuidado, o time vem forte. Agora falando de dois clubes que não estão tão bem nessa temporada, Tirol e Betim. O Tirol eliminou o América de Propriá, um jogo que o goleiro do Tirol levou um frangaço até chamou atenção aí bastante, viralizou, o goleiro do Tirol tomou o frango, né, o Frank Silva, mas mesmo assim o jogo foi para os pênaltis contra o América de Propriá, América do Sergipe, e deu o Tirol nos pênaltis, então o Tirol passou de fase, mas tinha sido rebaixado no campeonato estadual. Vale lembrar a curiosidade do Tirol, que é aquele time que se chamava Pague Menos, né, anteriormente. Ele tinha sido formado ali realmente pela farmácia Pague Menos, tinha apoio da farmácia Pague Menos, depois a farmácia saiu, o time virou Tirol e tem um projeto mais focado para a formação de jogadores, até tá chamando atenção aí, já formou alguns jogadores para negociando eles jovens para times maiores e tal, e agora conseguiu esse sucesso na primeira fase da Copa do Brasil, mas no estadual não. O Betim é um time que quase foi rebaixado no Campeonato Mineiro, clube bastante jovem, né, fundado em 2019, teve uma ascensão rápida, chegou na primeira divisão do Mineiro já em 2025, fez uma boa campanha em 2025, uma campanha melhor do que em 2026, né, foi 7º lugar, em 2026 terminou em 9º e correndo risco de rebaixamento até a última rodada. Demitiu o Emerson Ávila quase ali quando estava acabando, né, a primeira fase do Campeonato Mineiro, e aí veio com o técnico interino, Aloysio Júnior, e conseguiu escapar do rebaixamento e manteve ele para a primeira fase da Copa do Brasil, e ele conseguiu passar de fase aí, então o Betim segue adiante. Vamos ver se vai contratar técnico novo, como vai ficar essa situação do Betim. Tem um time até interessante, acho que precisa de um técnico realmente para arrumar aí e conseguir mais sucesso. E o Betim tem um jogador que está há muito tempo lá, desde 2019, quase todos os anos aí joga realmente no Betim, mas ele teve uma passagem pelo Pouso Alegre, em que ele fez um gol muito curioso, sempre gosto de lembrar, contra o Cruzeiro, em que ele foi driblou o goleiro ali e se machucou. E aí foi fazer o gol de Saci, pulando numa perna só, ele conseguiu finalizar para o gol e realmente ficou esse meme aí do gol de Saci contra o Cruzeiro. É o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem essa ligação forte com o Betim e está no elenco de 2026, inclusive. E um dos jogos mais alternativos dessa primeira fase foi entre Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, e Independente do Amapá. E o Ivinhema acabou passando, é um clube novo, foi fundado em 2006, relativamente novo, né? A gente está falando de clubes fundados aí em 2019, 2024. O Ivinhema é de 2006, mas o interessante é que em 2008 o time já foi campeão sul-mato-grossense da primeira divisão, teve uma ascensão muito rápida, depois chegou a cair de volta para a segunda divisão e vem se recuperando desde 2022 com o mesmo técnico. Douglas Ricardo tem ficado ali no Ivinhema, está se recuperando, foi vice-campeão estadual no ano passado e conseguiu vaga na Série D, mas desistiu de disputar a Série D de 2026, disputou a Copa do Brasil e pelo menos conseguiu essa grana aí importante. Outro confronto bem alternativo foi entre Guaporé e Galvez. Vocês conhecem esses times? Eu vi muita gente comentando, né? Guaporé e Galvez, não conheço ninguém e tal. Guaporé é um time de Rondônia, Galvez é do Acre, e aí dois personagens se destacaram desse confronto, dois personagens interessantes. O Guaporé, que foi quem venceu, teve um gol do Watchman, né? A gente já destacou o Watchman aqui por causa desse nome dele, que é nome mesmo, não é apelido. O pai dele era fã dos quadrinhos do Watchmen, e aí colocou o nome do filho com uma escrita um pouco diferente, de Watchmen também, ele fez um dos gols. Depois o jogo foi para os pênaltis e quem decidiu foi o goleiro Luiz Henrique,
que é o mesmo goleiro que decidiu contra o Sport na Copa do Brasil no ano passado. Em outro time agora ele foi decisivo novamente aí na Copa do Brasil, vale ficar de olho no Luiz Henrique. Agora eu vou passar aqui quem enfrenta quem na próxima fase da Copa do Brasil, destacando os jogos desses times mais alternativos que eu comentei aqui, que são os times que disputaram a primeira fase, e agora vão enfrentar dificuldades porque vão enfrentar times de Série B, Série C, né? Então a expectativa é que eles caiam, mas Copa do Brasil, vocês sabem, jogo único, devem acontecer surpresas, pelo menos um deles aí deve surpreender. Vamos passar aí os jogos. América de Mineiro contra Tirol, Ivinhema vai enfrentar o Volta Redonda, Desportiva vai enfrentar o Sport, como eu disse antes, o Ji-Paraná vai enfrentar o Ipiranga, o Maguari vai enfrentar o Fortaleza, o Santa Catarina vai enfrentar o Cuiabá, e o Primavera de São Paulo vai enfrentar o Ceará, o Velo Clube vai enfrentar o Vila Nova, Primavera do Mato Grosso vai enfrentar o Atlético Goianiense, o Gama vai enfrentar o Goiás, o Madureira encara o ABC, o Juventude encara o Guaporé, e o Betim enfrenta o Operário e o Porto enfrenta o CRB. Desses jogos aí, acho que o que tem mais chances é o Madureira enfrentando o ABC. O ABC vem de uma temporada ruim, está tentando se recuperar agora em 2026, mas o Madureira, como eu disse, tem um projeto interessante, time interessante. Se não for desmanchado, não vai ser desmanchado, né? O jogo já é logo, então acho que tem boas chances, o resto vai surpreender bastante aí se passar, mas é Copa do Brasil, a gente espera novas surpresas e vamos comentar sobre elas nas nossas redes sociais. Então reforço o convite para você acompanhar a gente nas redes sociais e se puder ajudar o projeto do Última Divisão, um projeto que fala de futebol alternativo, então é difícil a gente manter esse projeto vivo aqui, a gente precisa do apoio de vocês. Se puder ajudar, colabore através de um Pix, através do nosso financiamento mensal, ou mesmo deixando o seu like aqui, se inscrevendo nas redes sociais e tudo mais, deixando seu comentário, coloque aí seu palpite de quem você acha que vai passar para a terceira fase da Copa do Brasil, surpreendendo. Tá certo? É isso, amigos. Valeu, um abraço, até a próxima.